Se você voltasse no tempo, agora mesmo, para a época em que tinha 16, 17 anos de idade, o que você faria de diferente? O famoso escritor de vários best-sellers, Simon Sinek, listou os únicos 4 ensinamentos que ele usaria se voltasse no tempo. Eu sou Rafael Viana e nesse canal buscamos melhorar todos os dias nas diversas áreas do desenvolvimento humano. Simon defende que, para encontrar um propósito, algo pelo qual faça sentido se dedicar e para facilitar a vida em todos os aspectos, é preciso seguir as seguintes regras. Regra número 1. O problema pode estar onde você menos imagina. No século XVIII, havia uma doença que se espalhou pela Europa e chegou até a América, em que basicamente as mulheres morriam dentro de 48 horas após o parto. Mais tarde, essa doença seria chamada de febre puerperal. Ao longo dos anos, foi ficando cada vez pior e por mais de um século, os médicos e estudiosos tentaram descobrir a razão para essas mortes. Eles estudavam os cadáveres das mulheres que haviam morrido pela manhã e, à tarde, faziam os partos. Em meados de 1800, Oliver Wendell Holmes percebeu que os médicos realizavam autópsias pela manhã e não lavavam as mãos quando iam fazer os partos à tarde. Ele apontou isso como a causa da febre puerperal e disse: pessoal, vocês são o problema. Os outros simplesmente ignoraram e o chamaram de louco por 30 anos. Até que finalmente alguém percebeu que se eles simplesmente lavassem as mãos, a doença não ocorreria mais. Então, quando começaram a esterilizar os instrumentos e lavar as mãos, a doença desapareceu. Isso parece loucura para a gente hoje em dia, mas realmente aconteceu. A questão é que, às vezes, você é o problema. Tenha essa consciência e capacidade de analisar por que as coisas não estão caminhando como você queria. Assuma a responsabilidade por suas ações e entenda que você pode receber todo o crédito do mundo pelas coisas que faz corretamente, desde que você também assuma a responsabilidade pelas coisas que você faz de errado. E esse é um problema grave atualmente, porque as pessoas só querem ser responsáveis pelas coisas boas e quando algo ruim acontece, colocam a culpa nos outros. Assim é muito mais fácil, né? Lembre-se sempre que responsabilidade não se terceiriza. Carregue e suporte o peso das suas decisões, sem se vitimizar, sem se achar um fracassado, e sim olhando sempre para o seu erro e planejando o que fará para consertá-lo. Uma dica importante que dou sempre é: organize a sua rotina, porque é através dela que você irá crescer na vida. Para organizar e gerenciar o seu dia a dia de forma simples e eficiente, basta clicar no link do comentário fixado neste vídeo. Regra número 2. Você está enxergando o bagel ou a fila? Simon foi correr no Central Park com um amigo e é muito comum que equipes que organizam corridas por lá, no final do treino, dê algo de graça para quem estiver correndo pela região. Neste dia em particular, estavam distribuindo bagels totalmente de graça. Bagels são os pãezinhos mais famosos de Nova York. Todos amam bagels. Havia, logicamente, uma longa fila de corredores para pegar o seu bagel. Então, Simon disse para o amigo para pegarem um também, afinal, eram bagels de graça. O amigo olhou e disse para deixar para lá, porque a fila estava muito longa. Simon insistiu, afinal, eram bagels de graça. Mas o amigo não quis saber, alegando que a fila estava muito grande e que não valia a pena esperar. Foi então que percebeu que sempre há duas maneiras de ver qualquer situação: as pessoas que veem o que querem e as pessoas que veem o que as impede de conseguir o que querem. Um só conseguia ver os bagels, o outro só conseguia ver a fila.
E você, o que está vendo nesse exato momento? A fila ou o bagel? Todas as situações que você se depara diariamente também podem ser vistas sob perspectivas diferentes. Tire um dia para começar a observar as situações que mais lhe irritam ou lhe atrapalham sob uma outra ótica. Busque enxergar uma única vez com outra visão e nunca mais você verá aquilo com os mesmos olhos. Regra número 3. Aprenda a controlar os seus pensamentos, pois o seu maior poder é a sua mente. Os SEALs da Marinha Norte-Americana são reconhecidos em todo o mundo por serem um grupo militar de elite, no qual é dificílimo ingressar. Quando perguntado a um SEAL qual tipo de pessoa é capaz de passar pelo processo de formação, a sua resposta foi a seguinte: eu não sei dizer o tipo de pessoa que se torna um SEAL. Eu não sei dizer o tipo de pessoa que suporta o curso de formação. Mas posso te dizer o tipo de pessoa que não se torna um SEAL. Os caras que aparecem com músculos enormes e cobertos de tatuagens, que querem provar que são valentões, nenhum deles consegue sobreviver. Os líderes presunçosos, que se acham superiores, que delegam a sua própria responsabilidade, nenhum deles consegue sobreviver. Mas todos que conseguem se formar um SEAL têm uma característica em comum. Quando se encontram fisicamente esgotados, emocionalmente exaustos, eles de alguma forma conseguem encontrar energia no fundo da sua alma para ajudar o cara ao seu lado. São esses que se tornam os SEALs, porque aprendem a controlar os pensamentos e a usar o incrível poder da mente. Poder este que está muito além do que nós imaginamos e só realmente descobrimos quando lidamos com situações extremas como essa. Então, entenda que o seu maior poder é a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de passar pelas dificuldades. E essa é uma habilidade treinável, ou seja, você pode aprender, você pode desenvolver. Os SEALs não são os mais fortes fisicamente, mas com certeza eles estão entre os mais fortes mentalmente, porque o maior poder que você pode ter é o de controlar os seus pensamentos e, assim, controlar a sua mente. Regra número 4. Sempre ouça a todos antes de falar. Nelson Mandela é universalmente considerado um grande líder. E um dia lhe perguntaram como ele havia aprendido a ser um grande líder. Então ele respondeu que sempre ia com seu pai às reuniões tribais. E ele se lembra de duas coisas. Na reunião, eles sempre se sentavam em círculo e o seu pai era sempre o último a falar. Durante toda a vida, escutamos que precisamos aprender a ouvir, mas eu diria isso de uma outra forma. Precisamos aprender a ser o último a falar. Nas salas de reuniões empresariais, o que costumamos ver é o chefe entrar, dizer qual o problema, o que ele pensa a respeito e pedir a opinião dos demais. Essa não é a melhor forma de liderar uma reunião. A habilidade de manter sua opinião para si mesmo até que todos tenham falado lhe dará duas vantagens. Primeira, todos terão a sensação de que foram ouvidos e de que estão contribuindo. Segunda, você terá a oportunidade de ouvir o que todos pensam sobre o assunto antes de dar a sua opinião. E isso é muito vantajoso. Dessa forma, quando for falar, terá uma ideia melhor desenvolvida, mais consistente, pois já terá ouvido várias perspectivas, melhorando assim os seus próprios argumentos e aumentando a sua probabilidade de conseguir convencer os demais sobre a sua opinião. É algo simples, mas fantástico, porque o impulso natural que temos sempre que nos deparamos com alguma discussão é de querer falar logo, como se o primeiro a falar fosse o vencedor.
Mude esse comportamento e passe a ser o mais inteligente na discussão, e não o mais impulsivo. Essas regras foram aprendidas ao longo de muitos anos de experiência e estudos de Simon Sinek, mas agora você poderá implantá-las na sua vida. Só depende de você.